Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Wilson. E isso aconteceu com ele na cidade de Paulo Afonso, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2001, o Sr. Wilson tinha 28 anos. E tudo começou assim. Eu moro em um vilarejo simples da minha cidade. Em certa época da minha vida, eu consegui um emprego em uma fazenda perto do meu bairro. E o meu serviço ali era para cuidar dos animais e arrumar os estábulos e cerca de madeira. E nessa fazenda tinha um caseiro fixo que morava em uma casa dentro dessa propriedade com a sua família. E eu apenas passava a semana dentro da fazenda e dormia em um quartinho, mas voltava nos finais de semana para minha casa no meu bairro. E com o tempo passando, eu fui levando esse meu trabalho numa boa. Mas certo dia, o caseiro dessa fazenda me falou uma coisa do outro mundo, porque ele me disse que alguns meses atrás encontraram um homem todo arrebentado e com várias marcas de mordida de cachorro. Ele estava jogado em uma estrada de terra perto da fazenda. E que ninguém conhecia esse homem, pois era uma pessoa que ninguém nunca viu pela região antes. Mas o caseiro também falou que com certeza foi ele que fez isso com aquele cara estranho. E esse capataz continuou contando essa história dele para mim. E aí vem a parte que me assombrou de verdade. Porque o caseiro revelou que certa madrugada ele acordou com os latidos dos cachorros pela fazenda. Ele pegou um porrete de madeira nas mãos e foi ver o que estava acontecendo. Então ele começou a andar pela fazenda. E foi quando ele viu os cachorros procurando alguma coisa perto da cerca. E quando o capataz se aproximou dos cães, algo saiu de trás do cercado de madeira, pulando em cima do caseiro para tentar pegá-lo. Mas rapidamente o capataz viu aquele vulto preto e conseguiu se esquivar do ataque a tempo. Mas mesmo assim, ele acabou se desequilibrando e caiu no chão. E quando ele se virou para olhar o que era que o atacou, os cachorros da fazenda, que eram um pastor alemão e um Rottweiler, já estavam em volta do bicho estranho. E o esquisito é que aquele animal que entrou na fazenda parecia também ser um tipo de um cachorro, mas era muito maior que os cães da fazenda. E depois de muito rosno entre os animais, logo a seguir começou uma briga feia entre os cachorros e a criatura invasora. E o caseiro, vendo que a luta entre os bichos estava equilibrada, ele pegou o porrete de madeira nas mãos e conseguiu acertar vários golpes na cabeça e nas costas desse bicho. Foi uma briga feia mesmo, de assustar. E com as porretadas que eu dava na criatura, ela foi atordoando, e os cachorros começaram a vencer o bicho. E a fera, vendo que não iria ganhar essa briga do caseiro e dos cães juntos, fez uma coisa surpreendente, pois esse bicho do nada se ergueu em pé, como se fosse um homem. E nesse instante o capataz percebeu que aquilo era um lobisomem. E dessa posição que a fera ficou em pé, aquilo conseguiu se soltar dos cachorros que queriam mordê-lo de todo jeito. E conseguiu correr mancando e fazendo um tipo de ronco com muita raiva. E pulou o cercado de madeira da fazenda e se embrenhou pelo meio da mata escura que tinha do lado da propriedade. O capataz falou que esse lobisomem se parecia meio com um homem e meio igual a um cachorro também. E tem pelos falhados e escuro pelo corpo todo. E tem um focinho e orelhas quase igual ao de um cão. Mas os olhos dessa criatura têm um tipo de luz forte, que é de dar espanto para qualquer pessoa que o vê de perto. E depois do caseiro contar essa história para mim, ele me alertou que essa criatura o marcou e com certeza iria voltar para se vingar a qualquer dia desses. Bem, o fato desse relato todo foi que depois de alguns dias que o caseiro passou por isso, começaram a passar em volta da fazenda uma viatura policial
e andava devagarzinho procurando pista. Talvez eles queriam achar quem teria machucado aquele homem que apareceu todo arrebentado perto da fazenda. E também não devem ter feito nenhum boletim de ocorrência desse caso, pois os policiais logo pararam de passar perto da fazenda. Mas eu fiquei sabendo também que esse cara que encontraram na mata ferido não morreu. E para o caseiro, esse moço é quem virava lobisomem, que ele tinha arrebentado no pau dentro da fazenda junto com os seus cães. E depois que o capataz me contou toda a sua história, eu fiquei meio apreensivo no momento, porque do jeito que esse homem me falou o seu relato, parecia realmente que foi tudo verdade. E tudo isso foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tive uma conversa dessas com alguém que passou uma experiência cara a cara com um lobisomem. Mas acabou passando-se quase uns 2 meses depois dessa conversa que eu tive com o caseiro. E já até tinha me esquecido desse assunto do lobisomem. Mas certo dia em que eu estava trabalhando normalmente na fazenda, apareceu 2 homens na porteira da propriedade. E esses 2 caras, que tinham uma idade próxima dos 40 anos, estavam procurando trabalho pelas fazendas da região, assim diziam eles. O caseiro então conversou com esses caras e disse que no momento a propriedade não estava precisando de novos trabalhadores, e logo esses homens acabaram indo embora. O caseiro falou para mim que achou estranho aqueles homens pedirem emprego aqui na fazenda, porque aqueles caras não se pareciam com sitiantes, e ele nunca viu nenhum deles pela região. O caseiro ficou desconfiado que esses 2 homens estavam querendo alguma coisa da fazenda. Mas depois passou-se quase uma semana que esses 2 estranhos apareceram na porteira da propriedade. E foi que certo dia na fazenda, por volta das 11 horas da noite, eu estava andando pela fazenda para me refrescar do calor forte que estava fazendo nessa época. E foi quando, de repente, eu ouvi um uivo bem grosso e assustador. E era um tipo de ronco de algum bicho. E esse som vinha de longe. Na hora eu parei, porque eu nunca tinha ouvido nada assim antes. Mas eu continuei a andar pela fazenda. E aí eu ouvi outro uivo daqueles. Mas o estranho é que agora esse som vem do outro lado da fazenda. E ainda parecia ser mais perto da cerca da propriedade. E a seguir eu ouvi os cachorros latindo perto da cerca de arame farpado. E do jeito que os cães estavam nervosos, parecia que tinha algo por ali. E nisso eu comecei a olhar de longe para os cachorros, para ver se eu via alguma coisa. E nessa hora eu comecei a ouvir vários uivos em volta da fazenda, e parecia vir de todos os lados. Eu fiquei com muito medo e aterrorizado com esses barulhos, que pareciam ser de algum bicho perigoso. E nesse instante em que eu olhava na mata escura perto da cerca, tudo começou a mudar para pior. Pois eu vi um vulto estranho enorme no meio daquele matagal, perto dos cachorros. E é esquisito que os olhos daquele ser pareciam 2 luzes acesas. E aquela imagem me deixou muito assustado. Eu olhei melhor e me surpreendi, porque aquele vulto se parecia com um animal com orelhas pontudas. E o mais estranho é que aquilo estava em pé, tipo em 2 pernas mesmo, mas do lado de fora da cerca da fazenda, e ainda procurava um jeito de invadir a propriedade. E os outros ruivos não paravam em volta da fazenda, ele vinha de todos os lados. Parecia que tinha várias criaturas dessas próximas nos cercando. E assustado com todos aqueles barulhos e com um bicho tentando passar pela cerca, então não pensei 2 vezes e corri para a casa do caseiro, que ficava ali dentro mesmo da propriedade, pois eu sabia que ele tinha uma espingarda. A parte 2 vai ser postada dia 15, no domingo, às 6 horas da tarde. Então aproveite e dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal.